Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, dia 10 de junho de 2024, segunda-feira, aproximadamente 11 horas e 15 minutos. Vamos estar meditando numa palavra, refletindo sobre algumas mensagens do Evangelho segundo Cristo, o Cristo de Deus. Nós temos uma passagem que está revelada no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 12 a seguir. Jesus havia já realizado muitas recomendações aos seus discípulos, apóstolos, e assim para que também nós tenhamos uma visão do momento daquela época e ela transcendendo o tempo e o espaço, chegando nos dias de hoje, para nós. Ele disse assim, e João escreve: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim farás as obras que tenho realizado, farás coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vos pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Efésios 2:8: porque pela graça somos salvos mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Mateus 17:20: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte: passa daqui e passa para lá, ou se lança para lá, ou sai da minha frente, ou vai para o mar. Se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Vamos falar agora sobre esse assunto, né? Primeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Quem é Deus? É um ser espiritual que nós não vimos, mas sentimos a presença. Como é que se conhece Deus? Pelos frutos daquele que crê e que possa produzir bons frutos no seu tempo, na sua existência. Como é que se vê Deus? Nós aprendemos Deus por Jesus, porque aqueles que viram Jesus estavam vendo Deus. E tudo que ele fazia por mandato do Pai, por obediência. Que conexão é essa? Espiritual. Como é que se Deus se incorpora em um ser homem, se Deus não é uma matéria? Pois ele veio do fruto do Espírito Santo para se manifestar como homem e dar o seu testemunho, entregar a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, e o porquê agora disso tudo que está acontecendo e de repente eu não consigo fazer as obras que Jesus fez, se ele disse que eu faria? Ainda coloca uma questão um pouco maior do que aquela que ele estava fazendo, dizendo que faria maior ainda. Pô, mas agora me quebrou. Paulo tem o seu primeiro escrito, a primeira carta aos Tessalonicenses, é o primeiro escrito do Novo Testamento, do Cânon Sagrado, por volta do ano 50, entre anos 50 e 55, aproximadamente até o ano 60. É muita conjecturação dos estudiosos, mas refere-se a Paulo, o primeiro escrito do Novo Testamento. Ele escutou algumas verbalizações dos apóstolos,
mesmo antes dele mesmo conhecê-los, ele já estava perseguindo estes. Aí daí tem uma história maravilhosa que ele vai para o caminho a Damasco e lá ele é surpreendido com uma grande luz e do meio dessa luz ele não viu nada, mas uma voz que dizia que Paulo, Paulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Não vou fazer, senão vai ser muito prolongado esse assunto. Mas para você compreender Deus, tem que conhecer a Jesus. Como é que eu conheço a Jesus? Através do Novo Testamento, lendo, ouvindo. E ouvindo, entendendo, compreendendo. Se eu não consigo ler, alguém lê e explica. E se na explicação me satisfaz na explicação, eu tenho raciocínio lógico que é compreensível da minha pessoa física, carnal, ao ponto que eu começo a despertar a minha vocação, meu entendimento espiritual para tudo aquilo que já aconteceu e foi se referido a Jesus nas coisas futuras, vindouras, após a ascensão dele aos céus, após a sua morte de cruz, após a sua ressurreição, após ele testificar novamente tantas pessoas e depois ser assunto aos céus e deixando a promessa do Espírito Santo, o Consolador de nossas vidas. É esse Espírito Santo que confirma as palavras dele em nossos corações. Aí nós, mediante a fé, cremos no que ele falou. Tá, mas agora eu vou estar procurando pessoas que vêm até mim, aleijadas, paralíticas, cegas, surdas e mudas, e eu vou fazer as obras que Jesus fez, como ele está falando, que eu faria as obras maiores do que ele tinha feito. Pois bem, aí outra parte que fala sobre a multiplicação das iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. E sem esse amor a gente não consegue fazer nada. Se nós não tivermos amor para com o próximo, nós não conseguimos realizar nada. E a obra que ele está se referindo, para nós que nós faríamos mais, é devido à multiplicação de pessoas, à multiplicação de iniquidades, que a graça e a glória de Deus ia superabundar em nós. Porque nós cremos e iríamos fazer coisas boas para essas pessoas dentro das suas enfermidades, dentro dos seus problemas. Foi o maior milagre que eu já tenho dito para vocês e dito para mim mesmo, é a transformação da pessoa no momento que ela está existindo e ela tendo a compreensão de deixar de ser rancorosa, deixar de ter mágoa no coração, deixar de ter ódio, deixar de ter dúvidas e começar a entender que aquilo que ele está passando é para ele, é para ela, mas ela vai passar com amor, ela vai passar com mansidão, ela não vai começar a se autoflagelar ou se vitimizar, ela vai entender o processo na sua caminhada. E você estará falando deste amor de Deus para com ela, mesmo que ela continue numa cadeira de roda. Porque não adianta ela levantar-se dali, que seria um milagre existencial, e pode demandar milagres, não porque a gente quer, mas segundo a essência divina na pessoa, e a gente, por mais orações que faça, por mais fé que tenha, não está sobre nós esse domínio. A relação da multiplicação mais obras é porque tu vai ver mais pessoas com problemas e tu vai estar perto delas. Tu vai ver mais pessoas em flagelo e tu vai estar mais perto delas. Ou alguém vai te trazer, ou você vai fazer alguma coisa para que essa pessoa receba esse milagre. Mas não é ressuscitar mortos, mas ressuscitar pessoas que estão mortas na questão espiritual, trazendo ela para a vida das coisas, que ela saia do seu enclausuro
que saia da sua bolha, saia do seu quarto escuro e venha para a vida. Deixe um pouco dessa conexão cibernética e venha para a conexão humana. Sair do mundo virtual e vir para o mundo real. E você tendo essa capacidade de levar essa mensagem do Evangelho para essas pessoas, elas vão receber essa transformação, dessa novidade de vida e deixarão de ser escravas do pecado, da maldade e da imundícia, porque muitas enfermidades que existem hoje é fruto do pecado, é obra do mal, do maligno, do perverso, que as pessoas estão seduzidas pelo engano. E quem está se referindo a Jesus como luz, como verdade, como justiça e amor, está levando essa mensagem, esse pão do céu, para que essa pessoa seja liberta. E é um milagre. E quando se multiplica isso em pessoa, está acontecendo muito mais do que naquela época de Jesus, porque eram outras situações, mesmo que seja na questão parecida relacionada ao mal, do pecado se multiplicando nas pessoas, inventando novas formas de lograr, de mentir, de roubar, de usurpar, de se corromper. Aí Deus, pela misericórdia para nós em Cristo, nos dá sabedoria, graça, porque recebemos essa graça, que é o dom da parte vicária de Jesus, através da morte de cruz, recebemos essa graça. E através dessa graça a gente vai tendo o discernimento para ir contra este fluxo maldoso, cheio de pecados, cheio de ciladas, cheio de armadilhas demoníacas, satanista, e você como luz, como essência, fazendo superabundar essa graça, essa glória nas pessoas, para que elas voltem para o caminho da verdade, da luz, da justiça e do amor, entendendo Cristo de Deus no próximo. E aí você vai ver que isso é obra, é muito maior do que aquela época, porque aumentou muito a iniquidade, aumentou muito os tipos de pecado, de burlar, de lograr, de enganar, de cometer pecados, que se distancia de Jesus, aquele que disse que era para nós com fé, pedindo tudo no seu nome, que seria realizado. Pois eu peço, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê muita paciência, para que quando chegar perto de tais situações, de tais pessoas que estão com ódio, com rancor, com vaidade excessiva, que estão dentro da bolha, que estão no quarto escuro, que estão na depressão, que estão maquinando o mal, projetando coisas que não seria algo produtivo para a coletividade, que não seja saudável, mas que seja para o mal, coisas de demônios caídos, satanistas. Me dê graça, me dê luz, me dê da tua bondade, me dê da tua misericórdia, da tua mansidão, para que eu chegue e convença ela do pecado e venha para o reino da luz. Eis a obra, eis o milagre. De tantas coisas que se multiplicou na face da terra, de maldade, e você e eu, como igreja viva, caminhando na terra, não sendo fanático, para com isso. Nada de reteté, nada de misticismo religioso, nada de oblações e que faça fogo estranho, porque esses aí que fazem fogo estranho acham que tá. Se Jesus disse que é para fazer obras maiores, eu vou começar a rodar a baiana dentro da igreja. Eu vou começar a sapatinho de fogo e falar várias línguas e que você não entende nada. Somente uma vã repetição de línguas, que ele repete o mesmo dialeto, que não se entende nada e não passa nada para ninguém. Ele só quer chamar atenção para ele. Não há interpretação, profecias de carne, pessoas com vaidade egocêntrica do mundo que estamos vivendo, achando que isso que é obra. Ele falou que era para fazer mais, vou fazer mais. Jesus nunca derrubou ninguém, eu vou derrubar.
Jesus sempre deu a mão para levantar. E diz, vai em paz. Se ninguém te acusa, eu também não vou te acusar. Tu arrependido está, perdoados estão os teus pecados, vai embora e não peque mais. Simples assim. E se eu conseguir entender Jesus nessa dimensão do hoje, entendendo o passado, as coisas vão acontecer dessa forma. Ninguém está correndo aí para querer dizer que está libertando, está curando, está levantando da cadeira, está botando a mão nas vistas dos cegos, que eles são cegos dando visão. Não é isso. É coração. É transformação de pensamento para se aproximar de Deus, para entender Deus nessa dimensão espiritual mais simples. E dessa forma a gente vai fazendo muito mais que Jesus fez, porque Jesus teve um período curto, conforme os evangelhos narram, de 3 anos, que fala do ministério de Jesus de 3 anos, depois em seguida foi morto e crucificado. Só que João diz, olha, tudo que ele fez nos livros da época não caberiam os escritos no rolo, né? No rolo, no pergaminho, de couro. Ou feito num material vegetal, não daria num livro tanto tudo que Jesus fez fosse escrever, porque ele fez muito. Só que hoje na dimensão do planeta que estamos vivendo, porque era só no Oriente, ali na terra do Oriente Médio, hoje o mundo está bem maior com relação daquela época. É o mesmo mundo, mas eu digo de pessoas que estão espalhadas pela face da Terra em vários lugares do planeta. Então vai fazer mais, porque tem mais gente, tem mais espaço, tem mais oportunidade. É muita coisa, mas não precisa ficar afobado não. Cada um faz um pouco, e no pouco soma o bastante. Cada um faz a sua parte. Aquilo que é dado para ti, faça. Que está na tua mão, faça. Que está na tua condição, faça. Não faça por fazer. Faça porque Jesus falou no teu coração para fazer. Não faça por vaidade. Não faça por egocentrismo. Não faça para aparecer. Seja humilde, humus da terra, humus que dá a fortificação da planta, que vai fazer a produção dos frutos na tua caminhada. Entenda essa dimensão. É você conviver com a pessoa, fazer mais. Jesus fez aquele tanto, como é que tu não consegue fazer mais se você crer nele? O que você faria se fosse ele? Se coloca na situação de Jesus. Tá, mas ele era Deus, filho. Tá, mas você é o quê? Ele não disse que seríamos co-herdeiros com aqueles que o recebessem, seria dado poder para serem chamados também filhos de Deus, irmãos em Cristo, co-herdeiro do reino? Então, se você não aceita Jesus como teu mestre, teu guia espiritual, você vai titubear em pensamentos. Aí a fé vai ficar fraca. E se você tiver um pouquinho de fé do tamanho do grão de mostarda, não é que o Monte Everest vai sair da tua frente. O Morro do Barreiro, o Morro da Pedra Branca, o Morro Alto, o Morro da Embratel, qualquer tipo de morro, serra, não é isso. É um montão de problemas que está na tua frente. Se tu tiver um pouquinho de fé, você vai dizer, sai da minha frente que eu estou passando. Sai da minha frente, sai para lá que eu não estou nem aí. Aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo, esse mundo caído no pecado. Não aquele mundo natural que foi colocado para que nós, pessoas, estivéssemos cuidando do jardim. Não, com todas as imperfeições que nós temos, mas tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de entendimento e parar de seguir fogos estranhos, achar que tem que ter muito barulho, muito reteté, tem que fazer uma sequência, se não fizer sequência quebrar a corrente não vai ser abençoado. Pô, Deus é um negociante para ti.
Deus é um bolicheiro de balcão para uns aí que fazem negócio e junto a areinha, aguinha em pote, coisinha de barro e vendem como se fosse algo místico, Deus místico, que você tem que ter isso, senão tu não vai ser abençoado, tem que ter isso dentro de casa, senão tu não vai estar protegido. A tua tua alma, o teu ser tem que estar no altar, na presença do grande eu sou, mas aquele que tu não vê, mas que deve sentir pela essência do amor, da pureza de uma criança. Se você não se comparar com uma criança, de forma alguma fará parte desse reino de Deus. Que mistério, que mistério, que mistério. Está tudo revelado, mas eu não posso talvez falar muito, porque alguns ainda estão no mingauzinho. Mas eu quero que você compreenda. Eu quero não, seria bom. Querer ser imposição é livre, você tem a liberdade de entender ou não. O estudo é grande, mas nós vamos continuar na próxima oportunidade. Já são 20 minutos que eu estou aqui conversando, falando algo. Espero que você tenha entendido. Você fará muito mais pelo tempo. Você fará muito mais pela geografia. Você fará muito mais pelos encontros. Está em você fazer. E o pouco que você fizer é muito. Você não tem ideia do que é muito. Porque um ano, para nós é um ano, 365 dias. Para o grande eu sou, o grande espírito, um ano pode ser um segundo. É diferença cronológica do tempo, o espaço medido, por isso que é Deus. Senão ele seria homem. Senão ele seria eu e você. Essa dimensão espiritual, quem vive, quem consegue entender, perceber, vai viver. Novidade de vida. E vai fazer. Não por concorrência, porque vai chegar momentos que as coisas vão acontecer dessa forma. E se chegar, tiver condições, vai te dizer para ti, faça porque eu estou contigo. E glorificado seja aquele que te deu essa possibilidade de fazer. Tu não está fazendo nada, tu está sendo somente um instrumento na mão do grande mestre. E seja usado da melhor forma possível para a transformação tua e de tantas outras pessoas que te ouvem e convivem contigo. Amém? Se não encerrou por aqui, eu continuo depois, tá? Vamos em frente. Eu estou em paz. Espero que você também esteja. Vocês também estejam. Shalom.